Você já parou para refletir sobre os anos ocultos da vida de Jesus? Sabemos tudo sobre o nascimento, seus milagres e sua morte. Mas e os anos que ficaram em silêncio? Entre os 12 anos e os 30, quase nada é dito sobre ele. E o que realmente aconteceu durante essa fase da sua vida permanece um mistério profundo. Onde esteve Jesus? O que ele aprendeu nesses anos de formação que o prepararam para ser o Messias? E mais importante, por que ninguém fala sobre isso? Esse silêncio não é coincidência. Há uma razão para esses anos estarem ocultos. E ao longo deste vídeo, você verá o porquê. Não se trata apenas de um período ausente, mas de uma fase espiritual essencial que, se entendida, transformaria completamente a nossa visão sobre Jesus e sobre a espiritualidade. Eu sou o Vidente das Sombras, e hoje vamos explorar os segredos mais profundos que cercam a jornada espiritual de Jesus. Uma jornada que foi escondida, distorcida e esquecida ao longo dos séculos. Prepare-se para descobrir as verdades ocultas, porque o que você ouvir hoje mudará a forma como você vê a vida de Jesus e, talvez, até mesmo a sua própria jornada espiritual. Sabemos que Jesus nasceu em Belém, que ele foi criado em Nazaré e que iniciou seu ministério com grandes milagres e ensinamentos profundos. No entanto, há uma lacuna significativa entre sua infância e o início de sua pregação pública. Entre os 12 anos e os 30, nada de relevante é relatado nas Escrituras. E essa ausência de informação é o que nos leva a questionar o que realmente aconteceu durante esse período fundamental na vida de Jesus. Essa lacuna tem sido motivo de especulação há séculos. Alguns acreditam que, durante esses anos, Jesus viajou para o Egito, um dos locais mais misteriosos e espiritualmente profundos do mundo. Lá, teria se encontrado com sacerdotes egípcios, mestres espirituais e ensinamentos secretos que desafiavam as tradições da época. O Egito era o coração dos mistérios antigos e um centro de sabedoria espiritual profunda, com ensinamentos esotéricos sobre a vida, morte e a alquimia espiritual. O que Jesus aprendeu nesse lugar, que até hoje poucos ousam explorar, poderia ter moldado não só sua missão, mas também a forma como ele via a humanidade e o mundo espiritual. Outros relatos apontam que Jesus teria viajado para o Oriente, possivelmente para o Índia, onde encontrou mestres espirituais que o iniciaram em ensinamentos profundos sobre karma, meditação e iluminação espiritual. Essa teoria é fascinante, porque conecta os ensinamentos de Jesus com as filosofias orientais, trazendo à tona uma conexão espiritual muito mais profunda entre Jesus e o universo espiritual. Esses lugares e ensinamentos estavam além da compreensão tradicional da época. Por que Jesus teria se envolvido com esses mistérios espirituais que para muitos eram desconhecidos e proibidos? E por que a história oficial tenta silenciar essas experiências e ocultar os ensinamentos que ele poderia ter aprendido? Agora que consideramos a possibilidade de que Jesus tenha viajado para o Egito e para o Oriente, devemos examinar o impacto desses ensinamentos místicos em sua vida. O Egito, com seus mistérios antigos, seus templos e sacerdotes, era um centro onde os conhecimentos ocultos sobre a alma humana e o universo espiritual eram guardados. Será que, ao estar em contato com essas tradições, Jesus recebeu ensinamentos secretos que ninguém mais havia revelado ao mundo? No Egito, Jesus poderia ter aprendido os mistérios do além e os segredos da vida após a morte que foram profundamente estudados pelos sacerdotes egípcios. O espírito humano e a sua relação com o divino eram estudados por milhares de anos antes de Jesus, e ele poderia ter sido influenciado por esses ensinamentos ancestrais. Agora, e o Oriente? Muitos acreditam que Jesus se conectou com mestres espirituais do Índia, onde os conceitos de karma e meditação eram praticados. Aqui, Jesus poderia ter aprendido o poder do silêncio interior, do desapego e da purificação espiritual que ele viria a ensinar em sua própria pregação. Essas influências, se verdadeiras, moldaram a forma como Jesus via o sofrimento humano e o processo de cura espiritual. Mas por que essas influências
foram deixadas de fora das Escrituras? Por que essas experiências e ensinamentos espirituais profundos foram ocultados? O que Jesus realmente aprendeu nessas viagens secretas? Se ele realmente teve acesso a esses ensinamentos ocultos, isso mudaria completamente a forma como entendemos sua missão. Não estamos falando apenas de milagres e ensinamentos simples, mas de um despertar espiritual profundo. Algo que poderia transformar nossa visão sobre o que significa ser verdadeiramente divino. Em suas viagens, Jesus teria aprendido sobre o poder da cura espiritual, a importância da meditação profunda e como a alma humana pode transcender o sofrimento. Os mistérios egípcios e os ensinamentos do Oriente podem ter sido a chave para ele entender que a cura física é apenas o começo. O que realmente cura as pessoas é a transformação interna. Esse conhecimento oculto não estava apenas relacionado à cura física, mas à cura espiritual, um conceito que transforma a alma e revela a verdadeira natureza do ser humano. Ao aprender essas técnicas espirituais, Jesus não só trouxe milagres à Terra, mas também revelou o caminho da iluminação para aqueles que estavam prontos para receber essa sabedoria secreta. Agora, nos deparamos com a grande questão: o que foi realmente ocultado sobre a jornada espiritual de Jesus? Não podemos negar que a história de Jesus foi manipulada e adaptada por aqueles que tinham o poder de controlar as Escrituras. Mas o que eles não contaram, e o que podemos aprender com o que foi silenciado, é o que faz toda a diferença em nossa própria caminhada espiritual. Jesus foi mais do que um homem que curou. Ele era um mestre espiritual que trouxe à tona ensinamentos que desafiavam as convenções de sua época. Ele sabia que, para entender o amor verdadeiro, a cura espiritual era necessária. Ele sabia que a transformação interna era o caminho para a paz verdadeira. Esses ensinamentos ocultos não apenas falam sobre a salvação da alma, mas sobre a libertação do ego e o despertar do espírito humano para a verdadeira conexão com o divino. Agora que você conhece as verdades ocultas sobre a jornada espiritual de Jesus, pergunto a você: o que você fará com essa informação? Como você pode aplicar esses ensinamentos em sua própria vida? O que você pode aprender sobre cura espiritual e transformação interna? Comente abaixo suas reflexões e suas próprias descobertas sobre a jornada de Jesus. Se você acredita que esses ensinamentos são mais profundos do que nos foi contado, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois nossa jornada não termina aqui. Há muito mais a ser revelado. O vidente das sombras estará de volta, guiando você para mais mistérios espirituais e mais revelações profundas sobre a verdadeira natureza do divino. Prepare-se para o que vem a seguir.